Boa noite, gente. Eu vou fazer a aula agora de referente quarta-feira, dia 19 de agosto. Dessa forma, eu vou gravar a aula. Eu acho que vai ficar melhor de vocês entenderem, uma vez que tem bastante continha, do que se eu fizesse numa apresentação. Apesar de que a gente acaba perdendo o momento síncrono, mas eu acho que a gente ganha no momento, no ato da explicação, porque eu estou construindo junto com vocês. Então, eu estou fazendo com as ferramentas que eu tenho no momento, que é a câmera e a papel e canetinha, mas eu acho que a finalidade é que vocês tenham acesso e eu acredito que, apesar das ferramentas serem básicas, vai cumprir o objetivo que a gente tem. Então, eu não lembro direito se a gente viu continuidade ou não, ou se a gente viu só o início de continuidade antes de sair, de paralisar o calendário. No entanto, eu vou voltar aqui com o conceito de, caso a gente já tenha trabalhado, eu vou voltar aqui como forma de revisão, e caso a gente não tenha trabalhado ainda, a gente vai ter um primeiro contato. Então, a ideia de função contínua, a gente viu em cálculo 1, e o fundamento é exatamente o mesmo. A diferença é que a gente vai estar numa função de várias variáveis, então minhas funções são definidas num domínio R, N em R, né? Então, assim, meu domínio não tenho só uma variável independente X, eu tenho uma variável independente X, uma variável Y, e calculo um Z, se eu tiver no R3. Se eu tiver no R4, eu vou ter um domínio R3 e vou ter mais uma variável, que seria minha variável independente das outras variáveis. Então, assim, o que acontece? Quando eu tenho uma função no domínio Rn, quando eu escolho os valores, assim, para minha variável, que seria esse U que aparece, esse U, na verdade, trata-se de um vetor. Então, o 0, ele é um vetor que tem coordenadas específicas. Então, a gente geralmente chama a primeira coordenada de x, y, z e assim por diante, né? Que, sei lá, ômega. Ou a gente pode usar a notação com índices, que é mais fácil daí, né? Porque tem N elementos, né? Então, aí a gente não se perde na quantidade de letrinhas que a gente coloca, né? Então, o 1, o 2, o 3, então eu posso numerar quantos elementos eu quiser dentro desse sistema, dentro desse vetor. Então, assim, basicamente, se eu tiver lá um vetor onde o meu domínio é R3, eu teria esses carinhas, X, Y e Z, né? Como eu posso trabalhar com qualquer quantidade de variável no cálculo de várias variáveis, então eu posso escrever da forma de vetor, que eu acho que fica mais claro, e eu posso usar como uma maneira de generalizar para todo e qualquer, não só para domínio R2, R3 ou ou com valor fixo para N, né? Eu posso usar para qualquer domínio que eu estiver trabalhando. Então, esse U, lembrando, então, não é uma variável apenas, ele é um vetor, ele é um conjunto de variáveis que compõem essa notação U, ela é composta por uma quantidade de variáveis, certo? Elas são as componentes das variáveis independentes da função. Então, assim, primeira condição, então, as três condições que eu tenho aqui de função contínua são as mesmas do cálculo 1. Então, ela vai ter que existir a função na minha variável de interesse, lá no meu vetor de interesse, na verdade, meu ponto de interesse. E, além de existir a função nesse o zero, o limite, quando para um U que eu tome, tendendo para o zero da função, ele deve existir. E além de ele existir,
a terceira condição é que essas duas anteriores sejam iguais. Então, a função tem que existir, o limite tem que existir, e se a função calculada no ponto existir e o limite calculado tendendo a esse ponto também existir, eles devem ser o mesmo, certo? Então, basicamente, no fundo, a gente calcula isso aqui, ó. Eu gosto, tem livros até que traz só a resolução dessa parte. Eu gosto de fazer as 3 etapas, porque se eu furar a primeira etapa, eu já não preciso fazer as outras. Se eu furar a segunda, eu já não preciso fazer a terceira. Se eu fizer a terceira, eu tô calculando 2 coisas ao mesmo tempo, e aí, às vezes, eu acabo fazendo contas desnecessárias. Então, por economia mesmo de tempo, eu uso as 3 regrinhas, né? Tipo, 1, 2 e 3. Eu não uso só a 3. Mas se vocês forem pesquisar ou estudar em alguns livros ou pegar o material na internet, vocês vão ver que eles usam, eles tendem a usar só essa última condição. Que se essa última condição se cumprir, automaticamente a função ela está definida e o limite também ele existe. Lembrando que para eles existirem, eles têm que chegar num valor fixo, né? Não pode divergir. Então, para fazer um exemplo dessa função contínua, eu vou tratar de 2 exemplos para vocês. O primeiro deles, vou colocar aqui, seria uma função f de x. Nem é f de x, gente, é f de xy, né? Vamos fazer o seguinte. Pronto. Função f de x e y como sendo 2x y x quadrado mais y quadrado e 0. Então, nesse caso, x e y for diferente do ponto 0, 0, e esse caso, se x e y for igual ao ponto 0, 0. Então, lembrando que a gente geralmente analisa continuidade, descontinuidade e função. Quando tem funções, eu posso fazer esse estudo para toda e qualquer função, mas, assim, os problemas geralmente acontecem quando tem situações como essa. Tem funções que ou tem problemas no domínio, quando eu estou resolvendo a operação, ou então quando tem pontos de descontinuidades aqui já ilustrado. Aqui eu tenho os dois, eu tenho um ponto de descontinuidade, que é no ponto 0, 0, que ele está indicando, então, onde a função ela assume um outro valor, que pode ser ou não igual ao valor da função, e aqui tem embaixo, seria o denominador 0 mais 0, que dá 0 embaixo do denominador, então, no ponto 0, 0 ele não existiria. Então, seria um furo aqui no domínio dessa primeira função. Então, nesse furo dessa primeira função, ele assumiu um valor 0 para a função, tá? Eles atribuíram o valor 0. Então, assim, para ver se tem continuidade ou não, o resultado aqui dessa função, quando eu calculo nos limites próximo do 0, ele tem que ser o mesmo. Então, ele tem que ter o mesmo valor 0, certo? Então, eu tinha que se aqui fosse 2. Aqui também, a hora que eu fizesse a minha operação, ou calculasse o limite, eu tinha que chegar no 2. Então, nem sempre aqui vai ser 0, tá, gente? Às vezes pode ser até uma outra função. Então, o primeiro passo que a gente vai ver é verificar se existe a função no ponto. Então, no ponto de análise. O ponto de análise é o ponto 0, 0. Então, eu vou olhar aqui, ó, no ponto 0, 0, se existe a função, se a função está definida. Então, a função está definida, certo? Então, primeiro, f de u0, se ela está definida. Então, essa é a primeira pergunta. No nosso caso, seria o f de 0, 0. No ponto 0, 0, ele está definido e está definido como 0. Então, beleza. Então, a função no ponto 0, 0, ela existe, vale 0.
A segunda condição seria o limite. Então, limite quando x e y tende ao ponto 0, 0, da função f de x, então seria minha função problemática aqui, ó, 2x e y, dividido por x quadrado mais y quadrado. Então, esse limite tem que existir. Então, assim, se eu substituir os dois valores 0 e 0, eu vou chegar em algo indeterminado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aquela regra dos caminhos para resolver o limite que a gente vinha resolvendo até então, dessa maneira, né? A regra dos limites determinando o limite por caminhos diferentes é atribuir um caminho em que eu vou aproximar a função do ponto 0, 0 por algum caminho específico. Então, assim, se eu usar o caminho pelo eixo dos y, então, por exemplo, fazendo que x seja igual a 0, então, se eu zerar o x, eu vou ficar preso no eixo dos y, e aí eu posso aproximar a função do 0, 0 por cima do eixo dos y, né? Então, o y vai tender a 0 e o x vai ser igual a 0. Então, se eu seguir esse caminho, o que vai acontecer? O meu limite eu posso reescrever dessa maneira. No lugar do x vai ser 0, porque o x vai ser igual a 0. Então, vai zerar lá a parte de cima. Aqui fica 0 e o y não fica 0, mas ele vai tender a 0. Certo? Então, chega nesse limite aqui, onde x eu igualei e o y eu estou tendendo. Se eu fizer dessa maneira, eu vou chegar no resultado 0 por limite, certo? Agora, eu vou fazer um outro caminho, tentar um caminho 2. Se eu tentar vários caminhos e essas tentativas de caminhos forem dando o mesmo resultado, provavelmente o limite existe e converge para esse resultado. Se os caminhos me apontarem para resultados diferentes, significa que o limite não existe, porque o limite tem que ser único. Então, eu não posso ter dois valores diferentes para o limite, tá? Então, o próximo caminho que eu vou usar é x igual a y, tá? Se eu fizer x igual a y, eu vou ficar com o limite seguinte. Então, vou fazer o x tender a 0, e o x vai ser igual a y. É como se eu estivesse eliminando uma variável, tá? Então, x é igual a y e x tende a 0. Quando eu faço x igual a y, eu estou me aproximando do ponto 0, mas pela reta identidade. X igual a y. A x igual a y é a reta identidade, aquela reta que se eu tiver no plano x e y, eu vou estar dividindo vou dividir o gráfico do plano cartesiano nos quadrantes ímpares, que seria o 1 e 3. Eu já faço o desenho para vocês verem, gente. Então, se eu fizer x igual a y, eu vou ficar com a seguinte situação. 2x ao quadrado, lá em cima, porque x vezes x é x quadrado. E aqui vai ficar x quadrado mais x quadrado, que também é 2x quadrado. Aí que fica como para resolver esse problema, né? Eu tenho uma expressão dividida pela mesma expressão. Qualquer número dividido por qualquer número é ele mesmo. Mas, professora, está tendendo para 0. Mas como eu estou no limite, ele está tendendo para 0. Então, eu estou tendendo para o mesmo valor, não estou tendendo para valores diferentes. Então, por mais que seja próximo de 0, tipo 0,00001, lá embaixo vai ser 0,00001. Então, acaba sendo 1 da mesma forma, certo? O que não pode acontecer é ser 0 sobre 0 mesmo. Ou não ter certeza de quem é. Por exemplo, aqui está tendendo os dois para 0, só que os zeros são diferentes. Aqui o 0 de cima seria um número muito pequenininho, um número muito pequenininho expresso por x vezes y. Aqui eu tenho um número muito pequenininho expresso de maneira diferente, então não tem como simplificar, porque eles não são coisas iguais. Eles dão valores muito pequenos, próximos de 0, mas porém diferentes. Diferente daqui, que eles são iguais, tá? Então, beleza, fiz essa regra dos caminhos e cheguei em coisas diferentes. Então, o que eu posso concluir disso? Que o limite não vai existir.
Se o limite não vai existir, quebra a minha segunda condição. Então, a função é descontínua. É descontínua. Eu coloquei no material de vocês, no material escrito, material de apoio que eu vou colocar na plataforma, eu coloquei com os gráficos dessas funções em 3D que eu fiz no GeoGebra. Não fica fácil de ver essa função na forma, porque como a gente pega uma coisa que é 3D e pega uma imagem dela no plano, planificada, ela não fica fácil de enxergar. Se vocês usarem o GeoGebra para recriar essa função, vocês conseguem ver melhor, porque daí lá tem o recurso de ficar girando a função e consegue ver melhor. Ou no Implot, eu acho que até é melhor. Eu fiz no GeoGebra para testar, que faz tempo que eu não fazia, eu queria relembrar. Mas eu acho que no Implot acho que fica até melhor de ver, porque no GeoGebra, na janela 3D, ele limita só para a parte de cima do eixo do Z, e daí não dá para ver o que acontece com a função na parte de baixo do eixo do Z. Mas assim, dá para ter uma ideia, dá para analisar pelo menos o ponto de descontinuidade que foi dado, né, que é o ponto 0. Dá para enxergar razoavelmente a ideia da descontinuidade lá. Então, aqui, gente, eu vou fazer o desenho do espaço. Então, assim, no primeiro caso, esse aqui é o meu eixo do X. Esse é o meu eixo Z, esse é o meu eixo Y. Então, eu tenho uma superfície lá. E esse limite que a gente calcula, pretendendo a 0, eu quero ver se essa superfície passa pelo ponto 0, 0. No eixo aqui no plano X e Y. E se ele resulta em 0, então ele passa pela origem dos 3 eixos, certo? No primeiro caso, que eu fiz x igual a 0, então eu zerei aqui o x e tô aproximando a função, tô tendendo a 0 por cima do eixo do x, por cima do eixo y. Então, eu ignorei o valor de x, eu fiz x igual a 0 e fiquei com valores próximos aqui do ponto de interesse, mais por cima do eixo. Quando eu faço essa segunda condição aqui, é como se eu pegasse esse caminho aqui, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, x igual a y. Eu estou aproximando da superfície de interesse pelo caminho da x igual a y. Então, esse vários caminhos que a gente adota, é mais ou menos isso que a gente faz. A gente pega um percurso no limite, em todos eles têm que dar o mesmo resultado. Então, a gente vai testando caminhos para ver se dá algum erro. Então, nesse caso, deu um erro. Então, significa que a função é descontínua. Se eu testar vários e der o mesmo resultado, então, a chance é grande de a função ser contínua, certo? Então, vamos para o exemplo 2, que é um caso em que a função, vou adiantar, né, o spoiler, o caso é de uma função contínua. Então, f de x é igual a xy quadrado, x quadrado mais y quadrado, e 0. Opa, aqui é só 0, gente. 0 se for a função tendendo para diferente, né? Desse ponto de interesse 0, 0. Então, lembrando que esse ponto de descontinuidade pode mudar. E lembrando também que, além desse ponto de descontinuidade pode mudar, o valor aqui também pode ser variável, inclusive não ser um ponto, pode ser qualquer outra função. Então, assim, eu coloquei os casos que mais aparecem, gente, mas, assim, existem N formas de descontinuidade.
Então, fazendo o mesmo percurso que a gente estava analisando anteriormente, então, vou pegar primeiro e verificar se a função existe no ponto zero. Então, no ponto 0, 0, a função está definida, ela existe e vale zero. Então, deu certo primeiro. A segunda condição é o limite, né? Então, o limite de xy quadrado, x quadrado mais y quadrado, com x tendendo a zero e y tendendo a zero. Vou fazer a mesma ideia que a gente tinha feito anteriormente. Primeiro, eu vou pegar o valor para x igual a zero, e y vai tender a zero. Então, vai ficar limite, quando x é igual a zero e y tende a zero. Em cima, como x é igual a zero, dá zero, e embaixo dá y quadrado, isso resulta em zero. Agora, eu vou pegar o contrário, y igual a zero e x tendendo a zero. Mesma coisa, limite, y é igual a zero e x tende a zero. Então, como y é zero, lá em cima dá zero, e aqui embaixo sobra x quadrado. Também dá zero. Pegar um terceiro caminho. X igual a y. Então, tem o limite, quando x é igual a y e x tende a zero. Então, aqui em cima vai ficar x ao cubo, e aqui embaixo 2x quadrado. Simplificando, vai ficar limite de x igual a y, x tendendo a zero, de x sobre 2. Como x tende a zero, isso aqui vai dar zero. Então, se eu continuar fazendo isso, eu posso testar para mais uma ou duas, vai dar zero também. Então, assim, quando eu testo várias vezes e dá zero, o que a gente pode fazer? A gente pode testar, resolver o limite para verificar quanto que ele dá. Para resolver o limite, gente, a gente tem duas opções. Ou faz por definição, que a maioria de vocês não estão acostumados a fazer, porque envolve bastante conceitos de módulo, norma de vetores, e a gente fez na sala. Eu acho que fica bem abstrato para o pessoal que trabalha com cálculo mais aplicado, que é com vocês de engenharia, o pessoal da física. Então, assim, eu acho que quem usa mais a parte de definição seria mais os matemáticos mesmo. Então, assim, existe um recurso para resolver integral aditivo, que é mudança de variável. Então, assim, para resolver integral, a gente vai usar esse conceito de mudança de coordenada. A gente vai para coordenadas onde eu troco o x e o y. O x eu vou trocar por r cosseno θ. E o y eu vou trocar por r seno θ. Então, eu faço essa mudança de coordenadas para poder resolver o limite. Aí, gente, quando a gente faz essa mudança, a ideia é usar as identidades trigonométricas para poder simplificar nossas operações, né? Como no limite a gente tem essa expressão que é o x quadrado mais y quadrado, eu vou escrever esses caras aqui ao quadrado para a gente ver o que pode simplificar. Então, ó, x quadrado y quadrado vai ser r quadrado cosseno quadrado θ, r quadrado seno quadrado θ. Certo? Então, x quadrado mais y quadrado, eu vou somar esses dois carinhas aqui, vai dar quanto? Vai dar r ao quadrado, que eu posso colocar em evidência, porque está nos dois termos, e aqui vai ficar cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ. Isso aqui é uma identidade trigonométrica que vale 1. Então, no final da história, x quadrado mais y quadrado vai valer r quadrado.
E aí, a gente vai substituir essas ideias lá no limite. E o que a gente pode ver também, gente, que como o x e o y tá tendendo para zero, o r também vai tender para zero. Então, x e y tende para zero, automaticamente o r tende para zero também, certo? Isso eu posso ver esses carinhas indo para zero por essa mesma relação também, porque eu tenho duas funções que elas oscilam, são limitadas e elas oscilam, certo? Multiplicado por um r que está tendendo para zero. Então, zero vezes qualquer função que seja limitada, ela vai dar zero também. Então, o valor do cosseno de θ, independente de quem seja o θ, ele vai variar entre menos 1 e 1. Então, assim, ele não vai assumir nenhum outro valor. Então, ele não vai divergir, a função não vai lá para o infinito, para ficar zero vezes infinito. Então, assim, se fosse zero vezes infinito, não poderia alegar essa análise, né, que a gente está fazendo. Mas como é zero vezes uma coisa que está limitada entre dois números, que é o menos 1 e 1, então eu posso dizer que o R tende para zero, certo? Então, gente, voltando, né, para substituir o limite por essas novas variáveis, então eu vou escrever ele aqui de outra cor, para ficar mais bonitinho. Então, vai ficar limite, o limite que eu tenho é x e y quadrado, x quadrado mais y quadrado, com x e y tendendo a zero. Eu vou reescrever isso como sendo o limite de r tendendo a zero. O x é r cosseno θ. O y quadrado é r quadrado seno quadrado de θ. E aqui embaixo seria a soma x quadrado mais y quadrado, que a gente viu que vale r quadrado. Eu posso simplificar os termos semelhantes e fico com o limite sendo r vezes cosseno θ seno quadrado θ. Como eu falei anteriormente, o cosseno e o seno são funções limitadas, então eles vão assumir valores quaisquer entre o intervalo de menos 1 e 1. Qualquer número que ele assumisse vezes o r que está tendendo para zero, isso aqui vai dar zero. Então, vai tender para zero. Como a gente tinha imaginado anteriormente, fazendo ali a regra dos caminhos, que estava dando tudo zero, né? Zero, zero, zero. Então, assim, o limite a gente conseguiu mostrar que vale zero. Então, beleza. Então, passo 2, ok, o limite existe. E o passo 3, né, da nossa análise de continuidade é verificar se o limite é o mesmo da função. Então, tem que a função no ponto de análise é zero, e eu cheguei que o limite da função de x e y também é zero. Como essas duas coisas são iguais, como essas duas coisas são iguais, a função no ponto e o limite tendendo ao ponto, eu posso concluir que a função é contínua. Contínua no ponto 0, 0. Então, sempre que a gente analisa a continuidade, é num determinado ponto, viu, gente? Não é em toda a função. Então, nesse ponto, a função ela é contínua. Geralmente, a função é descontínua num determinado problema. Então, assim, como só tem problema lá no 0, 0, por causa da função não estar definida aqui no denominador, então, significa que a função é contínua em todos os pontos além dele, né? Então, nesse ponto que tinha o problema, ela poderia ser descontínua, mas como a gente como a gente calculou
e verificou, ela não é descontínua, ela continua sendo contínua sim. E é isso, gente. Eu coloquei alguns exercícios para vocês praticarem essa ideia. E aí, na próxima semana, a gente pode avançar um pouco no conteúdo, indo para a ideia de derivadas parciais e também, se vocês tiverem alguma dúvida com relação aos exercícios, tanto desse quanto dos exercícios que eu tinha proposto anteriormente sobre integração por substituição trigonométrica, que foi a aula de segunda-feira. Então, vocês podem postar na plataforma, ou então a gente pode fazer um horário de atendimento ao aluno, e aí vocês podem estar esclarecendo essas dúvidas. No material instrucional, vocês vão ver que tem umas proposições, que é com relação às operações de funções contínuas, que podem vir ajudar também a gente em algumas situações para frente. Mas são bem fáceis de vocês entenderem, tá? E os exercícios são 3 exercícios, eu espero que vocês consigam realizar sem grandes dificuldades. E é isso. Bons estudos para todo mundo. E qualquer coisa, a gente está por aí. Não hesitem em procurar. E se cuidem. Tchau, tchau.